Olá, quarto ano, boa tarde a todos vocês. Como que vocês estão? Tudo bem? Conseguiram descansar um pouquinho do feriado? Conseguiram descansar um pouquinho? Espero que sim. O feriado da semana passada, quinta e sexta-feira, que nós tivemos um recesso. Espero que esteja tudo bem com vocês. Voltando para mais uma aulinha de geografia. Hoje nós vamos estudar sobre o Brasil. Nem sempre foi assim. Tá? Lembre-se que nós estamos falando aí sobre o Brasil, sobre a sua divisão territorial, falando aí no capítulo anterior sobre a organização política do Brasil, uma federação que é organizada por unidades administrativas, os estados. Os estados, por sua vez, são organizados em municípios. Falamos um pouquinho sobre fronteiras, divisas e também os limites. Mas chegou a hora de nós estudarmos o capítulo 4, que vai trabalhar sobre o Brasil não foi sempre assim. Então nós vamos entender um pouquinho aqui sobre a formação territorial do Brasil, tá? Como que o Brasil foi se constituindo ao longo dos anos aí, tá bom? Nós vamos ver que obviamente o Brasil nunca teve o contorno, ou teve a extensão de como ele tem hoje, como a gente conhece hoje nos mapas. No passado, na época do descobrimento, ele era bem diferente. Tá bom? E é isso que nós vamos estudar. Antes de começar a aula, é claro, eu gostaria de lembrá-los para assinar a lista de presença. Não se esqueçam disso. Ela é fundamental aí para computar, a participação de vocês. Caso vocês não entendam alguma coisa que eu estou falando aqui, não consigam entender algo que eu explique, você pode colocar aí na parte dos comentários do vídeo, ou então você pode anotar a sua dúvida e me perguntar durante a nossa live, que tem acontecido aí, na quinta-feira, de 15 em 15 dias, e tem sido ótimo para podermos tirar dúvida e conversarmos um pouquinho, tá bom? Então não esqueçam de fazer isso. Vamos passar essa tela aqui e discutir um pouco sobre o nosso Brasil, sobre como formou o território brasileiro. Tá? Não deixem de fazer a matriz 13 também, que eu deixei para vocês junto com este roteiro. Ok? Quando nós vemos um mapa do Brasil, como esse que está aí na imagem, como eu coloquei para vocês lá na matriz, nós podemos perceber como que é o desenho dele, como que é o contorno de todo o Brasil. Tá? Percebam aí o contorno do nosso território, a gente consegue bater o olho nisso aqui, a gente sabe que é o Brasil, em qualquer lugar que esteja. Mas nem sempre o nosso território, o território do nosso país, teve esse contorno, e muito menos o nome como Brasil que nós conhecemos hoje. O povo também que vivia antigamente no Brasil era bem diferente do que nós temos hoje, tá bom? As terras hoje, então, onde estão inseridas, onde está o nosso país aí, o Brasil, elas existem há milhões de anos, tá? Então o Brasil, o território brasileiro, é um território muito antigo, tá? Eles existem há milhões de anos. E eles já foram habitados aqui, esse território, essa parte do espaço já foi habitada aí por diversos povos ao longo da nossa história, tá? Ao longo do tempo. Se vocês terem uma ideia, segundo alguns estudiosos, segundo alguns cientistas, mais ou menos na época do descobrimento do Brasil, lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto, existiam aqui, nesse território, mais de 1000, olha só, hein? Mais de 1000 povos diferentes que viviam no litoral brasileiro, tá? A parte que foi descoberta, na parte do litoral brasileiro e no interior do Brasil. E esses povos que viviam aqui anteriormente ao descobrimento do Brasil, eles vão ser conhecidos como
povos indígenas. São os índios, como a gente conhece hoje. Então, os índios eram os primeiros habitantes do Brasil, tá? À época do descobrimento, e viviam aqui mais de 1000 tipos de tribos indígenas, tá bom? E aí, a partir do ano de 1500, então, os navegadores que eram enviados pelo rei de Portugal, eles começaram a dominar, né, e colonizar as terras ocupadas aqui pelos povos indígenas. Tá? Para quem não sabe, colonizar é a mesma coisa que tomar conta, de invadir, de ocupar, de povoar uma região. Então, a partir de 1500, esses navegadores, sob mando do rei português, tá, eles começaram a colonizar as terras aí que eram ocupadas pelos índios. Tá? Percebam aí nessa imagem, né? É claro que está mostrando aí um mapa atual do Brasil, mas não era dessa forma. Olha aí alguns exemplos de tribos que ocupavam, né, e a sua diversificação dentro do território brasileiro. Tá? Então, o povo indígena, né, os povos indígenas, eles tinham formas diferentes de ocupar o território, tá? De ocupar, de dividir, de delimitar aí o seu território, né? O território que vai ser conhecido aí como Brasil no futuro. Tá? Até a chegada dos portugueses, então, as terras hoje que formam o Brasil eram ocupadas por diferentes povos indígenas. Isso que você não pode esquecer. Tá bom? Preciso ter uma... Olha que interessante. Antes do Brasil ser conhecido como Brasil, né, ele tinha outros nomes. Né? Os indígenas que viviam aqui no Brasil chamavam o nosso território, sabe de como? Pindorama. Já ouviram falar? Tem até um bairro aqui, né, em Belo Horizonte que chama Pindorama. Era como alguns grupos indígenas, como algumas tribos que aqui habitavam, chamavam o nosso território. Em 1503, por exemplo, e aí o Brasil já tinha sido descoberto, o nome dado aí ao país era, não sei se vocês já ouviram falar também, o nome dado aqui para o nosso território era Terra de Santa Cruz. Já ouviram falar que o Brasil já teve o nome de Pindorama e depois de Terra de Santa Cruz? Somente em 1527 que nosso território aí, o nosso país começou a se chamar Brasil. E este nome, ele veio por causa de uma árvore que tinha muito aqui no litoral brasileiro, ó. Nesta parte aqui do litoral aqui, que é chamado de pau-brasil. E daí veio o nome de Brasil. Alguns estudiosos, inclusive, porque o pau-brasil ele é uma espécie vegetal, né, uma árvore que ele tem uma coloração meio avermelhada, né? E os indígenas e os portugueses à época chamavam essa coloração de brasa. E daí também pode ter vindo a ideia de Brasil. Olha que interessante. Né? Nós tivemos aí já outros nomes, o nosso território foi habitado aí por outros povos antes da chegada dos portugueses. É muito legal, né, se nós pensarmos sobre isso. Então, ao longo aí mais ou menos de 300 anos, desde o início do século XVI até o início do século XIX, os colonizadores portugueses, né, eles exploraram as terras brasileiras. Né, eles foram ampliando aí os seus limites, foram ampliando as suas fronteiras. Tá? E ao longo deste processo, o Brasil aí, ele teve diversas divisões, né, internas do seu território. Ele não tinha as mesmas divisões que nós temos hoje, tá bom? Então, quando os portugueses aí chegaram à América do Sul, em 1500, né, no descobrimento do Brasil,
os territórios que eram dos indígenas, esses territórios que eu estou mostrando para vocês nesse mapa aqui, eles não foram levados em consideração. Tá? Nos primeiros 30 anos aí do descobrimento, não houve uma significativa ocupação portuguesa. Né? Os portugueses descobriram, mas eles não ocuparam o território como um todo. Tá? Somente após esse período que Portugal resolveu aí dividir as terras brasileiras, porque ele estava com medo das terras serem ocupadas por outros povos, né? Pelos espanhóis, por exemplo, e ele dividiu o Brasil em faixas. Ele pegou esse território, não levou em consideração as divisões indígenas aqui e começou a dividir o território brasileiro em extensas faixas que iam do litoral ao interior brasileiro. E essas faixas, né, elas tiveram o nome de capitanias hereditárias. Tá? Vocês já estudaram isso, as capitanias hereditárias? Já deve ter ouvido falar em história, né? As capitanias hereditárias, pessoal, elas eram grandes faixas de terra, observem aí no mapa, que se estendiam desde o litoral aqui brasileiro até a fronteira do território brasileiro, né? Porque conhecia-se, entendia que o território brasileiro ia até essa linha aqui, ó, que era chamado o quê? Que era delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, tá? Que foi uma divisão que foi feita entre Portugal e Espanha. Tá? Tudo que estava à direita do Tratado de Tordesilhas, né, que fosse descoberto, pertencia a Portugal. Tudo que tivesse à esquerda do Tratado de Tordesilhas pertenceria à Espanha. Então, o Brasil ele ia somente até esta linha aqui, ó, do Tratado de Tordesilhas. Tá? E as capitanias hereditárias, então, foram faixas de terra que iam do litoral até o Tratado de Tordesilhas. Esta parte aqui pertencia a Portugal. Percebam também que no tratado aqui das capitanias hereditárias, né, nessa divisão não foram respeitados os limites naturais, como de rios, vegetações, né, nem os territórios indígenas. Então eram faixas que se estendiam do litoral até a linha meridiana de Tratado de Tordesilhas. E o governo português ele buscava com as capitanias hereditárias, né, a instalação, ele buscava aqui proteger o seu território, né, explorar as riquezas que tinham aqui, transmitir a fé católica, né, eles tinham que trazer o catolicismo para o Brasil e principalmente catequizar os índios, né, transferir essa fé católica para os índios. Tá? Aquelas pessoas que o rei português dava essas terras aqui, essas capitanias hereditárias, ele tinha o nome de donatário. Já ouviram falar nesse nome? Os donatários. Tá? E os donatários. Então, as pessoas que recebiam essas terras, né, as capitanias hereditárias do rei português, eles passavam a se chamar donatários, tá? E eles tinham o poder, eles que controlavam essas faixas de terra, tá bom? Essas pessoas, esses donatários, geralmente eles eram da nobreza portuguesa, eram nobres lá de Portugal, tá? E eles tinham como missão, então, explorar e povoar essas capitanias aí do Brasil, tá bom? Muitos donatários, pessoal, eles não tiveram sucesso, porque imagina controlar toda essa extensão, toda essa faixa de terra aqui. Não seria fácil, né? A distância do Brasil em relação a Portugal também. Então imagina chegar aqui os insumos, né, as mercadorias que precisam para administrar o território, essas capitanias. Imagina ter que controlar esse território que pertencia aos índios. Não era algo fácil, tá? E sem contar que era muito grande essas faixas de terra. Controlá-las, então, se tornava extremamente difícil. Tá bom? Então, esses donatários, tá? Eles faziam a exploração dessas faixas de terra, chamadas aí capitanias hereditárias, ok? Quando aí
eles iam em direção ao interior do Brasil para poder fazer essa exploração, para conhecer as riquezas que tinha no interior do Brasil aqui, né? Eles chamavam essa exploração de entradas. Já ouviram falar? Então as entradas foi o que? A exploração dos donatários do interior do Brasil. Eles queriam verificar o que tinha no interior aqui das suas capitanias hereditárias. Tá? Essas entradas elas eram organizadas pelo governo português através do que? Dos donatários. Tá bom? Mas também nós tínhamos aqui explorações particulares. Tinham pessoas que eram pagas para explorar aqui o interior do Brasil, né, o interior aí das capitanias hereditárias. E essas pessoas, elas tinham o nome de bandeirantes. Bandeirantes, as bandeiras eram pessoas particulares que eram pagas para também explorar o interior das capitanias hereditárias, tá bom? Então, com esta aula, pessoal, eu queria mostrar para vocês como viviam, né, as pessoas que viviam aqui no território brasileiro anterior à chegada dos portugueses e como os portugueses começaram aí o primeiro processo de divisão do Brasil, que foi o quê? Através das capitanias hereditárias. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês como que o Brasil, né, ele se configurou aí das capitanias hereditárias para a formação das províncias. E das províncias, como que elas se organizaram para virar o quê? Os estados, como nós conhecemos hoje. Tá bom? Então, lembre-se que nós tínhamos uma divisão do território brasileiro que era indígena, como eu falei com vocês. Esta divisão indígena, né, ela não foi respeitada pelo governo português, que dividiu o Brasil, conhecido à época, em faixas de terra, tá, que eram chamadas de capitanias hereditárias. E essas capitanias hereditárias, quem controlava elas eram os donatários. Um detalhe curioso, hereditária, pessoal, ela tem esse nome de hereditária porque ela passava de pai para filho, tá bom? Então as capitanias hereditárias aí, elas passavam de pai para filho, tá? Elas foram cedidas pelo governo português, né? Pelo rei português aos donatários, e esses donatários, se eles morressem, essa capitania hereditária, ela passava para o filho deles, tá bom? Então espero que tenham entendido, qualquer coisa estou à disposição, não deixem de me procurar. Até a próxima aula, tchau para vocês.